vascular. E daí vem a situação seguinte: poxa, se eu tiver um trauma em alguns desses sistemas, seja na artéria, na veia, no corpo, então essa é a aula. O que você vai fazer quando estiver diante de um paciente? Se já tiver a TLS, né? Você já sabe. Muita coisa de trauma. Aqui a gente vai focar não é em revisar a TLS, atendimento para hospitalar, a gente vai focar no trauma vascular, principalmente de extremidades. E isso é na prova, o capítulo vai ser referência do professor Brito de sistema vascular, a parte do trauma. Não o módulo todo, porque o módulo todo é dividido em trauma cervical, trauma torácico, tudo não. Mas é o capítulo principal de trauma, também. Bom, o trauma, ele é mais comum no homem jovem. Essa é a epidemiologia. E ocorre a maior parte dos traumas vasculares ocorre nas extremidades, ou seja, membro superior, membro inferior. O trauma pode ser de forma penetrante ou contusa. A maior parte é penetrante. Então, vamos decorar assim, epidemiologicamente, um homem, certo? Um adulto jovem, certo? Masculino, e o trauma geralmente é penetrante. Arma de fogo, quarto. Por quê? Questão de prova vai muito dessa forma. Homem, brincando, de arma de fogo. Toda a questão da história, praticamente, vai direcionar o trauma, certo? É muito mais fácil fechar o diagnóstico, né? A pessoa estava dirigindo o carro, de repente chega na emergência, ela estava dirigindo o carro, está aí chocado. Pô, você sabe que ali houve um trauma. Então, história. O importante do trauma vascular, para diminuir a mortalidade e salvamento do membro, está relacionado ao atendimento pré-hospitalar e o atendimento sequencial ao trauma, certo? Mantendo passar despercebido. E o controle hemodinâmico, como a gente está mexendo com o sangue, é fundamental. Então, por exemplo, vamos pensar em trauma vascular. Aonde será uma PCD lá que estaria trauma vascular? No CC do circulete, não é? Isso mesmo, a parte de sangue, a parte hemodinâmica. Mas quando a gente fala em extremidade, geralmente vai ser na exposição ali no E, né? Você olha na extremidade, vai observar outros aqui. Então não tem um lugar mesmo próprio de trauma vascular, mas entender que no CL é fundamental o seu controle do tratamento. É lógico, se o paciente levou um tiro, foi mediado de fogo, uma região femoral, ou o tiro que ele levou. E ele está instável, você já olha o E e comprime. Aí na hora, a causa é a funcionamento da extremidade. Você está controlando o C. Na verdade, esse aqui é sistematizado para você não seguir uma ordem e não passar nada, esquecer de nada que possa prejudicar o paciente, tá certo? Mas nada impede de você na hora estar analisando o paciente como um todo, principalmente quando você já estudou, cirurgião, né, já tem uma vivência, você fica, vou fazer agora o A, vou botar todo mundo lá para a enfermeira, gente, eu estou fazendo o A aqui, vou fazer o B, você vai agir. Então, quando tem esse trauma vascular, tem traumas complexos, né? Então, assim, você vê, o paciente chega vivo em guerra, né? Pode ter esse tipo de lesão. Então, nessa situação aqui, o ABCD no hospital não faz muita diferença, né? O que faz é lá no atendimento hospitalar, no empatar. Então, observa que ele colocou garrote, né? O senhor pode usar garrote, olha só, a situação aqui, até com C, certo? Então, ele ia morrer. Agora, quanto a perna, salvamento da perna, a chance de perder a água, certo? Então, todo garrote ele tem utilidade. Isso aí, como controle. Então, mas lógico, né? Por usar um garroteamento, ele usou dois daquela perna esquerda, porque ele deve ter usado, ele mesmo deve ter aplicado um garrote na hora, desmaiar. E aí ele teve que usar outro. Então, esse seria trombose, atrapalha a circulação colateral. Então, provavelmente ele pode ter uma mutação das duas pernas, dependendo das lesões que vão ter vasculares ali para operar, certo? O objetivo era salvar. Então, entenda o seguinte: o garrote pode ser feito? Pode. E aí ele assume a responsabilidade que pode prejudicar no salvamento do membro. Agora, quando tem lesões pontiformes, se você pode comprimir, é melhor. Nesse caso, não tem como. Não é verdade? Aí tem vários dispositivos assim, que o pessoal tenta colocar, tem substância para preparação da mente.
tem cápsula, por exemplo, que injeta no orifício, você está desenvolvendo, né? Para poder comprimir e evitar o garroteamento, né? Então, assim, são várias técnicas, vários dispositivos são criados durante a guerra para tentar salvar o soldado e não, outro fabricante está fabricando mais munição e armas desse sentido. Né? É o tempo todo. Uma disputa tecnológica, certo? Mas mais comum vai ser o quê? Se você estiver no interior, vai estar rodeado, certo? Professor, posso estar tentando pegar uma pinça e parar o sangramento? Pode fazer o que você quiser, mas comprimindo lá não deixa de ficar perdendo sangue, tá? Ou se tiver, tá comprimindo lá, não está resolvendo, já ok, mas o paciente vai embora. Por quê? Porque não vai deixar ele morrer seco, certo? Bom, aí o trauma, ele pode lesionar o vaso, e aqui eu vou focar um pouco mais na artéria, da seguinte forma, ele pode, uma faca, um tiro, ele pode seccionar completamente uma artéria, certo? Seccionou é a parte baixa do peito, cortou a artéria, quando faz a secção, a gente imagina o seguinte: nossa, cortou e vai sangrar bastante. Pode acontecer de não sangrar só no momento de repente parar de sangrar. Certo? As coisas da propensão, focar um pouco. Só que a artéria acaba retraindo pela camada muscular, então ela separa um pouco. Você secciona, ela acaba retraindo. Acaba tendo uma vasoconstrição. E com isso acaba trombosando também. Querendo desenvolver como favorece um pouco. Então, quando uma secção completa, a impressão nossa de que sangue bastante. Tem um sangramento. Só que quando a gente compara o tipo de lesão completa com a lesão parcial, a lesão parcial é que não tem maior sangramento ativo. Tá entendendo? Aquela secção total, assim, sangue geralmente para. Agora essa aqui costuma matar mesmo. Por exemplo, uma coisa é forte. Se eu chegar aqui com a motosserra, olha que esse museu, corta a coxa da doutora. Aí vai ficar sangrando, ficar parado ali, aí para de sangrar. Entendeu? Acontece. Por isso tem gente que é resgatada, está perna amputada, sabe na rua. Agora, lesões parciais, ou seja, se cortou metade da artéria, essa daí o paciente não para de sangrar, porque não forma coágulo. Entendeu? Você tem que comprimir. Então, o tempo todo vai ficar sangrando. Então, a lesão parcial, geralmente, ela causa uma maior mortalidade, principalmente em veias, né? A gente tem lesão cortiforme, não fala, é agulha. Mais comum lesão cortiforme é a agulha, iatrogênica, geralmente, né? Se comprimir, forma pseudoneurite. Lesão cortiforme. Agora, observe que, olha só, o tipo da lesão muda a forma de tratar. Não é verdade? Por exemplo, o cirurgião vascular tem que juntar as duas boquinhas. Se estiver longe, ele tem que usar uma ponte, usar uma veia. Entendeu? Então, dependendo do tipo da lesão, muda a cirurgia. Por exemplo, uma lesão parcial, eu posso vir aqui suturar, fechar e aproximar do boca. Uma lesão pontiforme é um pontinho. Fecha, jogar uma cola ali, tampa esse buraco. Então, quando a gente pensa em trauma vascular, a visão nossa o que é? É um filme de terror, sangramento, certo? Beleza? Só que o trauma vascular, ele pode ser seguido do que? De isquemia. A partir do momento em que sangue diminui a perfusão na extremidade, começa a entrar em isquemia. Então, uma outra alteração que pode costuma ter seria, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o paciente sangrou, teve hemorragia. Só que se for tentar, aqui está o coração do paciente, aqui está o pé, é uma artéria. Eu vou conseguir palpar tudo? Não, ele vai ter um grau de isquemia. Já na secção parcial, teve uma lesão vascular, o paciente tem pulso? Pode ter. Uma lesão pontiforme, ele vai ter pulso distal? Vai ter. Entendeu? Tem outras lesões que podem acontecer na artéria, principalmente por trauma contuso, que é o hematoma intramural, o hematoma na parede. Pode ter lesão da íntima,
pode ser por arma de fogo, por temperatura de fogo, ou por luxação. Então, como um adulto, toqueiro, ele cair e tem uma luxação posterior do joelho. A luxação do joelho vai para trás. Por isso, a artéria poplítea, ela acaba tracionando. E lesionamento igual uma dissecção, trombose. Então não vai ter um sangramento. É uma lesão vascular? É. Mas que leva a trombose. Trombose igual o isquemia. Aí você tem que lembrar da outra oclusão de Ramundo. O que vai ter então de apresentação de causa de curso? Parentese, frialdade, pareceres que pseudoneurismo, a gente já falou na aula de neurismo. O que é o pseudoneurismo? Qual é a diferença do neurismo verdadeiro e do falso? O neurismo verdadeiro é a dilatação da artéria e envolve todas as camadas. Então, no pseudoneurismo aqui, provavelmente é por alguma lesão arterial. E aí o sangue ele fica mantendo um fluxo subcutâneo, por exemplo. Isso é o pseudoneurismo. Porque a parede aqui não é a íntima média adventícia, é uma pele, uma gordura, uma adipócita, né? E a gente tem a fístula arteriovenosa. Isso aqui, ó, uma fístula, é uma comunicação de um lugar, um espaço ao outro. Por exemplo, pode ter uma fístula intercutânea, ou seja, deixa a pele. Comunicação. Aí tem a fístula arteriovenosa, comunicação da artéria com a pele. Isso aqui não acontece na hora, isso acontece de forma cicatricial. Por exemplo, a gente leva uma facada em artéria braquial. Perfuradura. Com o tempo, pode ser que cicatrize e junta a veia artéria. Tem a técnica cirúrgica, ele pode operar no paciente e fazer uma fístula. Quem faz hemodiálise, ele acaba fazendo uma fístula. Funciona uma fístula. Só que aqui é uma fístula do trauma. Então, isso aqui não é algo que ocorre na hora que você vai observar. Entendeu? Ao longo do dia você observa essa formação que vai se cicatrizando. Tem a lesão na hora, depois do tempo vai mudando. Aí o que você vai observar? Como é que eu vou fechar o diagnóstico de uma fístula do trauma? A veia tem fluxo. Normalmente tem, mas não tem pulso. Então, o que é uma fístula? Aqui, ó, é uma artéria, certo? O coração está ali em cima, aqui estaria a mão. Então, levou um tiro aqui na artéria braquial. Parte do fluxo vai para a mão, então você vai sentir pulso, certo? Só que parte do fluxo arterial pode ir para a veia. Então, na hora que você palpar a veia axilar, você pode sentir um pulso, um freio. Porque tem uma origem arterial. Tá vendo? No lugar da lesão, você pode sentir esse freio mais forte. Mas acima, você vai sentir arterial. Pergunta, isso aí tem alguma implicação clínica? Olha só, se o fluxo arterial for muito grande para a veia, a gente diminui o fluxo na artéria. Então, a mão pode ficar isquêmica. Se a artéria e a veia for de grande calibre, e o fluxo arterial for toda para a veia, o coração ele pode ser sobrecarregado, o coração direito, certo? E com o longo do tempo ele desenvolver uma insuficiência cardíaca. Então, esse tipo de trauma, ele pode dar repercussão ao longo dos anos. Então, observe essa variação de lesões que pode ter numa artéria e veia. Não é verdade? Então, qual que é mais comum? Geralmente é secção completa, secção parcial, lesão pontiforme. Bom, então o trauma ele pode se dar para hemorragia, certo? Com esterilização, ou hematoma com sangramento interno, entendeu? E isquemia. Então, esse sangramento ou isquemia. Essas são a apresentação clínica do trauma. A hemorragia, como eu já falei bastante, uma das principais causas de sangramento abundante é a parcial, que é total. E tem a questão dos sinais de prova, né? Só pode perguntar. Claro. Quando o paciente chega instável, você examina as extremidades, não tem nenhum lugar de origem de sangramento, circulação de sangramento, pensar na cavidade torácica ou abdominal. Pode ter perdido sangramento. Lembrar dos sinais clínicos de choque. Né? Então, a gente começa com o taquicardia,
pressão normal. A pouquinho é de repente abaixo. Né? Nível de consciência. Vai tudo lá. O hematoma, esse aqui é na coxa. Olha o tamanho do hematoma. A perda de hemoglobina não é tão grande igual, por exemplo, tem uma esterilização do sangramento. Não é verdade? Tem uma queda de HB, mas não chega a ser tão grande se tivesse esterilizado. A causa de hematoma é por pseudoneuronismo e eu tenho algo de pseudoneuronismo, né? Então, assim, qual é a principal causa de pseudoneuronismo? Geralmente são pós-funções. A função arterial, femoral. Assim vai fazer um cateterismo cardíaco, angioplastia. Após o procedimento, pode ser que não comprimiu direito, onde foi funcionar a artéria. Se não comprimir direito, o sangue vai mantendo na coxa. Olha só, ele mantém, olha o tanto de sangue. O que acontece? Se a pressão é muito alta na pele, diminui a perfusão da pele nesse paciente. Certo? Se diminui a perfusão da pele, começa a necrosar a pele. O que vai acontecer? Começa a sangrar. Então, sabe que a pele, onde funciona, também está meio necrótica. O próximo passo aqui é sangrar, entendeu? O paciente morre. Entendeu? Então, aqui tem que ser feito algum tipo de tratamento. Então, a gente tem que resolver a lesão vascular. Certo? É lógico que é diferente daquele paciente que estava na guerra, ele chegou sangrando. Aqui tem que se preparar o paciente, operar. O outro tem que ser mais. A isquemia é a aula de oclusão arterial aguda. Vocês lembram lá de 6 vezes? Sem pensar em lesão vascular, a gente tem que tentar palpar tudo. Porque a gente vê se na artéria. Tem artéria vem lá no pátio, qual é a prioridade da gente salvar? Artéria. Entendeu? Então, assim, olha só, se você está lá no interior, chegou um paciente que pegou uma facada no braço, na perna, comprima, lógico, não vai deixar o paciente sangrando até se pedir um recurso, comprime ali, mas tenta ver a mão se está perfundido ou não, o pé se está perfundido ou não. E existe, quando o trauma é na perna, algumas lesões, você pode não saber se lesionou no artéria, ainda tem pulso. Lembra que eu falei com a lesão parcial, de forma o paciente pode manter pulso? Você não pode, deve tomar muito cuidado em dar alta para um paciente nessa situação. Por exemplo, ele levou um tiro na região femoral, perto da artéria femoral. E está com pulso. Está com pulso, não tem hematoma. Será que lesionou a artéria? Olha, se está tendo pulso, provavelmente não teve uma lesão vascular. Mas pode ter pegado uma arteríola, como um pseudoneurismo, porque tem um monte de artéria que vai para a região glútea, por exemplo. Não sei. Pode ser que ele teve uma lesão parcial. É verdade? Está chegando pulso, ou seja, isquemia não tem. Sangramento ativo não tem. Então pode ter o que a gente chama de lesão vascular menor. Certo? E uma forma da gente excluir alguns tipos de lesões é calculando o ITB. Porque quando tem uma lesão parcial, o ITB ele muda. Então nessas lesões, secção parcial, secção pontiforme, né? A lesão pontiforme e secção parcial, vamos calcular o ITB daquele membro. Se tiver diminuído, provavelmente tem essa lesão. Entendeu? Se o ITB estiver normal, você exclui. Chance de ter uma lesão menor, por exemplo, de título. Tudo bem? Então o ITB faz parte, se você tiver uma forma mais segura de poder dar alta, liberar o paciente caso não tenha exame, né? Já vem quais exames. Quando a gente pensa em isquemia aguda, trauma, a gente usa qual? Estação do deforme, certo? Então o paciente não tem nenhum pulso, o pé já está caído, levou um tiro muito tempo, usou garrote, está no meio do mato, chegou até você já com o pé caído. Você tirou o garrote, já não mexe, mas o pé está frio, não tem pulso. Está com o músculo duro, uma lesão envelheceu, o T4-3. O que faz com o T4-3? E os outros todos têm a revascularizar, pelo trauma, tudo bem? Não quer nada. Bom, aí. Então, assim, sobre o trauma,
tem muito segredo sobre a anamnese, vai ter história do paciente. O exame físico é o trajeto da lesão, tentar palpar pulso, realmente com artéria. Mas dentro do evento, do hematoma, agora, a gente tem exames complementares. Então, assim, se eu quero ver a lesão mesmo, eu vou precisar de um exame. O Doppler, o trauma, ele não é tão bom. Porque o Doppler a gente vai ver mais velocidade, a gente não vê na tomografia, tá bem? Não passa aqui bem lá. Agora, a angiotomografia, eu consigo já fazer do corpo todo. Chega o paciente lá, joga o contraste, já manda o aparelho, percorrer o pescoço, tórax, né? Ver o coração assim. Você consegue ver se tem motórax também, né? Tá vendo toda a horta, toda a horta. Vê o fígado, vê a lesão hepática, você vê o baço, não tem persecução da artéria esplênica. Tem um cisto renal, você até acha várias coisas. Né? Aí via lá uma criancinha, uma mulher cagada, né? Faz tudo, toma Mas, beleza, tinha um aneurisma ali que ele escondiu, ainda era pequeno. Mas observe que o contraste percorrendo os vasos, eu consigo identificar se teve uma lesãozinha ou não. Certo? Então a angiotoma, eu consigo reconstruir. Certo? Consigo reconstruir as artérias. Aí eu posso tirar o osso lá e pôr no 3D, ficar girando. Nesse caso você tem que um aneurisma, certo? Então o paciente sofreu um trauma, né? Achou até um aneurisma. Beleza? Mas não tem uma lesão vascular. Pastor, levou um tiro, não pegou nada, você ficou um tiro. Um acidente de carro. Então a angiotoma, ela tem a importância clínica no diagnóstico de exclusão totalmente de lesão. A angiossonância também, só que tem que levar o seguinte, né? Se for por arma de fogo, não dá para usar, demora muito, né? A tomografia é mais rápida. Então, mas tem que ser com um paciente que é estável. Então, só vai ser um trauma. O paciente está instável no trauma, o que eu faço? O que você faz se o paciente está instável no trauma? Você vai fazer Doppler? Não tem nada a ver. Você vai operar. O trauma é cirurgia. Entendeu? O paciente instável no trauma, você já sabe que está sangrando. É cirurgia. Tudo bem? Fechou? Então não vai ficar perdendo tempo fazendo angiotomografia. Agora, e a arteriografia? A arteriografia não é um exame de diagnóstico, mesmo paciente estável, tá? A arteriografia ela é reservada para fazer algum procedimento, principalmente qual tipo de lesão? Nas lesões parciais. Porque na secção total, não adianta você fazer arteriografia porque você não consegue passar o fio guia, que seria o trilho do trem de um lado para o outro. Então, só para vocês entenderem. Aqui, ó, nesse tipo de lesão, eu consigo passar o fio guia, pode ser que ele saia para cá, o olho e passar por aqui. E libera o estente revestido para tampar isso. Pode acontecer. É um tipo de tratamento vascular, então é possível. Então, o paciente está instável. O paciente está instável, tem que operar aberto, tem que ficar perdendo tempo. Agora, se a secção for completa, olha só, não dá para fazer tratamento vascular, certo? Não tem como. Por que não tem como? Aqui está a artéria. Ela funciona a artéria em direção ao coração. Não tem como passar o fio e pegar aqui. Por mais que eu venha por cima, eu não consigo juntar aqui e dar uma mágica. Não tem como. Assim, acho difícil cair uma prova, mas se cair uma prova sobre tratamento, certo? Se a paciente tem uma secção completa, fazer uma arteriografia e fazer um tratamento endovascular é possível? É impossível. Entendeu? Isso é impossível. Coisa de cabeça. Mas é questão de você raciocinar. Acho que vocês conseguem ter essa ideia. É porque não é algo que vai estar no livro, é uma compreensão. Entendeu? Poxa, a secção completa, como é que eu faço um fio? Nessa imagem aqui, ó, vou explicar o que é. Então aqui o que aconteceu? Ó, nesse caso aqui, tá no livro. O que aconteceu aqui? Isso aqui é a aorta torácica, que é o arco, então ela é a artéria subclara. Observe que ali está borrado, está vazando sangue o tempo todo, então vazou contraste. Está borrado. Só observe que está tendo contraste para lá, tá? Então a lesão é parcial. Então eu posso tentar tratar para ele com a sorte, eu posso sair de fora.
Mas como é que eu sei, professor, que não é total? Porque se tivesse cortado, como se você jogasse contraste, o coração está aqui, está batendo, aí não contraste para lá. Se tivesse cortado, ou ia extravasar na mesma preencher ali. Entendeu? Até poderia, quando circulação quadrada, a imagem está direta, é parcial. Entendeu? Então aqui caberia o tratamento endovascular. Estou dando só esse, eu não expliquei sobre o tratamento, tá? Estou só falando sobre o diagnóstico. Então qual que é o diagnóstico? Olha só, paciente instável, opera. Paciente está estável, de preferência de odontologo, tudo bem? A arteriografia, nesse caso aqui, ó, já não é sangramento que eu estou vendo, o que eu estou percebendo aqui? Que tem uma artéria, artéria poplite, coloquei o desenho ali, ó. Veio um contraste, ou seja, está percorrendo o sangue, só que chega num lugar ele para, aí depois ele reenche. Aqui teve uma luxação do joelho, trombosou a artéria poplite. Então teve uma lesão vascular. Ah, professor, mas como eu sabia na juntou aqui que teve lesão vascular? Poderia ser uma placa, isso eu não envolvi, não sei. Mas é aquele histórico, não tem? Então observe que aqui foi esquerdo. Poderia tratar pelo vascular? Você poderia tentar, sim, poderia, porque aqui não houve secção, só houve uma luxação, uma lesão. Você poderia tentar recanalizar, é difícil, porque não vai embora. Porque não houve uma ruptura, entendeu? Você vai entrar na falsa luz e vai tentar recanalizar na ruptura, então ele vai confundir e soltar o estente. É possível? É possível. Como que não é possível são nas secções completas. Bom, então vamos lá, vamos para o tratamento. Então vocês observaram que o tipo de lesão da artéria e veia são variados. Né? Só que a prioridade, primeiro que a gente vai pensar que eu vou operar, é a prioridade. Ou você for cuidar do paciente, que é o sangramento, anestesia, sangramento. Então o paciente está com isquemia no braço aqui, a doutora está com isquemia no braço, tem algum tipo que está só isquemia e está sangrando. E a outra está sangrando, qual a prioridade vocês vão dar? Está sangrando, não sei, não é? Então, aqui também vai ter essa prioridade sobre o sangramento e sobre o tipo de vaso. Então, a gente tem lesão de artéria, veio e vaso linfático. O vaso linfático é importante para a vida do paciente. O braço, não. Ali na hora, não, claro, né? A prioridade é ser procurado no arterial. Esse não é o braço. Depois a prioridade é veia e depois o vaso linfático. Então, a doutora aqui aconteceu algo drástico, certo? Estava em casa, caiu no espelho, sei lá, foi estourar o box, estourou aqui até braquial dela. Aí ela não conseguia ligar, ficou desesperada, desmaiou, não pode nem botar o sangue. Bem, ficou chocada, ficou instável, parece uma mulher de João Paulo. Então, ela está instável. Vamos lá, ela está instável. Bom, aí a colega que está atendendo ela vai estabilizar, o paciente vai estar não aqui, o cirurgião, e o cirurgião vai pedir ajuda. Bom, não, o cirurgião vascular ninguém vai pedir ajuda, vai caminhar para você cirurgia. Ela está estável, instável. Bom, aí o vascular vai olhar, pessoal, vai operar, né? A lesão vai explorar o trauma, ele acha a artéria lesionada. Aí ela assim, olha, a lesão foi muito feia, muito complexa, demora tempo para recuperar, e ela está grave. E olha, não está muito boa. Ele pode fazer o seguinte, duas coisas, né? A prioridade é salvar a vida, não é? Pô, você vai pegar muito sangue, então o que ele pode fazer? Pegar um fiozinho de algodão, amarrar ele com ar e voa. Por exemplo, tem uma secção completa. Tem uma secção completa aqui, ó. Secção total. Já vai nada. Quando ele amarrar, até poderia. Aí ele estabiliza, você vai estabilizando, com sangue. Ah, mas aí pode perder a mão, pode. Não é? Agora, se ela estiver estável e estiver bem, aí já dá tempo para fazer o quê? Cirurgia. Por quê? Quando está instável, vai fazer vasoconstrição periférica. Então, mesmo operando muitas vezes, dependendo do tipo da complexidade da lesão, você vai fazer uma ponte. Essa ponte pode acabar ocluindo, porque faz vasoespasmo, refluxo, vai preservar coração, rim e cabeça, certo? Então, quando você vai fazer algumas cirurgias, ficar tentando muita moda de fazer algo muito complexo, para tentar salvar a mão dela, a cirurgia pode não ter resultado. Então, no tipo de lesão, quando o paciente está instável, eu posso, na emergência, sair ligando todos os vasos. Que ligar é a pega o fiozinho e amarra.
os outros, limpa a artéria dele, acabou se alimentando toda. Entendeu? Aí o que eu posso fazer? Ela UTI, estabiliza. Aí se a mão piora um pouquinho, não está legal, eu posso operar outro dia, ela melhora a condição, poder posso. Ah, não, mas piorou demais. Pode amputar. Tudo bem? Mas qual que é o objetivo? Só a vida dela. Tudo bem? Aí beleza, aí a doutora ali, ela lembra da aula, cortou lá, ela é guerreira, né? Aí ela botou o garrote, foi dividindo com a mão, né? E chega no hospital, ela está estável, não perdeu sangue nenhum. Beleza, aí dá para operar e reparar a artéria, tudo bem? Se for uma secção completa, aí o vascular ele vai observar qual tipo de lesão e ele vai usar técnica, certo? Nesse caso, o vidro cortou toda a artéria, certo? Dessa forma, pá. Aí ele vai e cortinho. Ah, não, mas cortou, mas lacerou também, levou a artéria muito, não conseguiu aproximar, a artéria ficou longe. Aí ele pode pegar uma veinha do braço, a veinha dessa perna e fazer um enxerto. Tudo bem? Mas somente se ela tiver prestável. Com isso eu salvo a perfusão da mão, né? Vai chegar sempre. Professor, e a veia? Lesionou a veia também. Bom, a veia, geralmente uma lesão de veia, ela não vai dar uma repercussão muito grande no rendimento do paciente, porque a gente tem uma situação colateral venosa muito boa. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente pode simplesmente aplicar isso aí sem renda dela. Posso reparar também? Pode também. Mas em quais situações que a gente perde tempo reparando? Aquele paciente que está estabilizado. Tudo bem? Então, mas não é que ele chegou instável, não é isso. É durante o ato anestésico, durante a cirurgia. Porque isso pode estabilizar o paciente, melhorar, e você consegue operar esse paciente. Então, muitas vezes a gente acaba que reparadinho, entendeu? O paciente ele ficou estável. E não pode ele ter perdido muito sangue, a bolemia dele. Né? Uma HB lá de 3, está parado demais, né? Parou na sala cirúrgica, né? Imagina, a doutora parou, a pessoa está perdendo tempo. Não. Ela ia parar o sangramento para tentar manter o líquido. Tudo bem? Isso tem estabilidade no operatório. Então, olha só, aqui não precisa cair, não precisa estudar para a prova, o tipo de lesão, eu estou só apresentando. Certo? Então tem várias lesões. Ele vai um pontinho. O que eu posso fazer? Se é um furou com agulha, a lesão pode falar que furou com agulha. Então vai fazer o cateterismo, né? A geografia. Foi colher sangue, furou a artéria na hora de colher sangue. Ao invés de colher sangue na veia, foi na artéria. Foi colher o gasometria arterial e não cumpriu. Qualquer coisa que você dá de fora. Mas observe que quando maiores as lesões, maiores são a reparação. Uma lesão coliforme é mais fácil de reparar. Já uma lesão extensa, uma laceração, por exemplo, uma mordida de cachorro, já pode ser algo mais complexo. Por quê? Porque aí tem bactéria na boca do cachorro. Não é verdade? Então, se o cachorro mordeu, vamos supor um pitbull mordeu a doutora aqui, qual é o seu nome? Gabriel. Então, um pitbull bravo, né? Tá. Pitbull vem e leva a artéria braquial, igual a artéria no mordida, certo? Bom, aí o que acontece? Vai chegar lá para chocar, para estabilizar. Aí o ideal, como eu não consigo juntar um corpo com a artéria ao outro, porque além da mordida, eu não posso ter que cortar aquele lugar que foi mordido, que sobrou laceração, né? Mas seja laceração, corta aqui. Tem que lavar bem, certo? E se a gente vai torcer para não infectar. E fazer uma ponte ali. Né? Então, depende. Vamos ver o videozinho aqui, ó, do colega meu. Olha só, aquilo que ele está pegando é uma artéria, tá vendo que está com sangue? Mas não está sangrando porque tem uma secção total, ó. Tem um coágulo ali, por isso que sangra. É na coxa, aqui, ó, bem na região inguinal, a artéria femoral, ó, femoral superficial, tá vendo? Não está amarrado. Ela não sangra porque tem uma secção completa. É o que eu já falei ali. Então o que ele fez? Você está vendo que está longe? Teve uma perda no filme, acho que ele foi uma facada, não sei se foi um acidente de moto. Aí perdeu muita artéria. E teve lesão da veia também. Beleza, então vamos lá. O paciente chegou ali e mostrou que parou, está grave. Grave no centro cirúrgico, parou uma vez, teve que reanimar.
Não adianta eu deixar desse jeito, mas que não está sangrando, tem que amarrar, entendeu? Então isso é ligar a artéria. Ah, não, o paciente está estável, ele está bem clinicamente, então eu vou tentar reparar a artéria, entendeu? Então foi isso que foi feito. Eu não uso prótese, ele usou uma veia safena do outro lado. Então, olha só, isso aqui ó, é a veia safena. Aqui é outra veia safena, então ele usou na veia femoral superficial. A artéria femoral superficial aqui, ó, tá batendo, e aqui em cima é a veia. Então ele reparou os dois vasos em uma veia, como um enxerto, como um conduto. Entendeu? Fechou? Então, tinha como aí, ó, pergunta, isso aqui é pergunta, né? Importante. Pessoal, teria como fazer um tratamento endovascular? Eu vou comprar isso na prova. Teria? Não. Teria tudo. Primeiro que se tivesse esse estado estável, não precisa estar. E se fosse estável? Não, também não dá, porque está muito longe. Tudo bem? A pessoa então ligar é amarrar? Se amarrar o vaso, você liga. E quanto tempo depois o outro lado que está recebendo o sanguíneo pode ter uma necrose? Isso, a gente vai ver muito bem. Então, só o que o doutor falou, olha, se eu ligo um vaso, ligo uma artéria, o braço está por aqui, ela vai perder o braço? Falta de sangue, será? Vai circulação colateral. Então vamos ver o que acontece com os pacientes. Então, voltando aqui, então isso aqui é uma secção completa, né? Pode fazer uma conta. Então, vocês entenderam como é que é o tratamento, tratar uma lesão e na clínica do paciente. Aqui é um outro tipo de pseudoneurismo. Então, aqui é uma arteriografia que está sangrando. Ele voltar aqui, ó, você vê? O ideal é passar o cano, certo? Então, o contraste aqui, ó, passa na artéria. Tá vendo que está sangrando para cá? Então, lesão. Então, ele passou um fio guia e vai liberar um stent. Então ele vai liberar um stent revestido, certo? Bom, tá. Então ele está insuflando. E aí ele vai jogar o contraste agora. Só que você vai que não vai ter mais aquele pseudoneurismo. Tá vendo? Não tem mais. Os outros isso é endovascular. Só que somente é possível em quais situações? Eu consigo passar um fio gris, somente o pseudoneurismo. Tá vendo? É possível fazer um tratamento endovascular. Nesse caso aqui, ó. Tem uma artéria subclara, porque aqui é o húmero, caraxilar, artéria subclara, está com pseudoneurismo. Então ele vem com um fiozinho aqui e libera esse dente bem nessa região que ele está vendo a lesão. Ou, aí tem outros dispositivos. Eu posso jogar uma mola ali, uma mola tem um pedaço de fio enroladinho, porque quando eu jogo nessa região, começa a turbilhonar o sangue e trombose. Então eu posso colocar aquele stent que a gente viu, ou ele jogar uma mola, jogar uma cola. Então aqui, ó, embolização por mola. Como é que é uma mola? Tem um pseudoneurismo. Sai com um fiozinho ali, ó. Estou vendo só pseudoneurismo. O que acontece? Vai turbilhonar e vai trombolar. Entendeu? É uma forma de tratar um pseudoneurismo. Também posso jogar uma cola. Então eu vou com um catéter de pseudoneurismo e jogo uma substância que vai coagular ali, preenche esse espaço. A cola ela preenche na hora, como se fosse um pico ali na hora. Aí é um tipo de cola, onde o que acontece? Porque passou um balão aqui no vaso. Por quê? Porque se eu jogar uma cola aqui uma vez, pode ir para qualquer lugar. Então você balona para distal, a cola fica só mais sangue. Mas aqui não é o caso, é só para você saber que existe várias técnicas de parar sangramento. Né? Tudo bem? Então, pessoal, o tratamento de trauma eu posso fazer com cirurgia aberta ou tratamento com endovascular. O endovascular tem as suas limitações, certo? Não pode ter tido uma secção completa. Beleza. E se eu não consigo revascularizar, acaba indo, em alguns casos, para amputação. Mas aqui foi muitas vezes o quê? Passa a barriga do paciente. Né? Teve a perda da perna, amputação. Lembrar que o paciente pode reabilitar, né? Mas foi jovem. Aí o colega perguntou lá, você pergunta, olha, lesionou a artéria braquial, da doutora aqui, certo? Eu liguei, amarrei a artéria braquial, ela estava grávida, ela vai perder o braço? Então, estatisticamente, já tem 26% de amputação. Então, nessa mesa ele tem 4,
Se os 4 lesionar a artéria braquial ligar, somente um vai perder o braço. Entendeu? Então, entendeu aí? Então, o braço, a chance de amputar é menor, porque tem uma circulação lateral mais rica. Então, assim, por mais que os traumas são mais frequentes em membro superior, você vai ver que tem menos amputação no membro superior. Entendeu? É mais comum no membro inferior. Por quê? Olha a artéria poplítea lá, ó. Se eu amarrar a artéria poplítea de todo mundo ali, somente um vai ficar nas duas perninhas, entendeu? Não, só um vai ter perna, né? Dois já não dá probabilidade, mas assim, se eu ligar uma perna de cada um, só um vai ter perna. Por quê? Porque a circulação colateral do membro inferior, do joelho para baixo, ela não tem uma circulação colateral corrida, ela está através da artéria de condução, que é a artéria poplítea. É uma artéria condutora. Entenderam até aí? Bem, isso cai para o caralho. Então, por isso que você vai ver um trauma de membro inferior com amputação, porque a circulação colateral é ruim, tudo bem? Então, por exemplo, o motoqueiro caiu, puxou o joelho, ele tem que perder a perna. Professor, olha só, ali está a doutora, né? Qual é o seu nome, doutora? Maria. Vamos lá, Maria. Eu estou aqui, ó. Estou com um fio de algodão. Aí eu vou amarrar a sua artéria poplítea, certo? Eu dou duas opções, certo? Amarrar a artéria poplítea ou a artéria femoral. Você escolhe qual que você prefere. Femoral. Por quê? Olha lá, a artéria femoral comum, a chance de amputação é cara coroa. Entendeu? Mesmo, né? E na poplítea já a chance é muito maior de perder. Então já cuidado, porque muitas vezes você acha que não, o tiro da femoral é pior, né? Uma secção completa. Tem a poplítea e a femoral, a secção completa de depressão, de isquemia, é pior. Quanto a questão de perda de sangue, provavelmente o femoral é muito maior. Mas, quanto ao grau de isquemia e amputação, na região da artéria poplítea é menor. Então você tem que bater foto e guardar ele, que é na prova, tá? Fechou? Observe que no membro superior, até a região axilar, o subclávio, ó, subclávio é quase igual a artéria braquial, né? Acho que muitas vezes me cansa subclávio. Lembra que na aula de dissecção eu mostrei um desenho que colocava um endoprótese ocluindo a artéria subclávia. Foi só uma dissecção de tipo D. Aí eu posso ocluir a artéria subclávia? Posso, porque a chance de perder é baixa. Certo? Uma emergência é. Aí depois você pode até revascularizar. Só que qual que é o problema de eu ligar a artéria subclávia na origem dela? É porque sai a artéria vertebral da artéria subclávia. O paciente pode ter uma VE isquêmico posterior. Tudo bem? Então lembra disso, né? Então é subclávia. Você pode ter uma VE. Bom, aí depois que revasculariza, pode ter sido um compartimental, porque a aula é igual de oclusão arterial aguda, né? Depois que revasculariza, o paciente pode ter sido compartimental. Qual que é o sinal clínico? O sintoma é dor. O sinal é empastamento da panturrilha. Primeiro sintoma de pós-operatório. Qual que é o tratamento? Vasectomia. O diagnóstico de síndrome compartimental é você lá anestesiar e você está vendo. Para ficar enrolando, não, tá? Então não controla. Eu sei, vai estudar, vai ter que fazer. Fica um caminho para o hospital. Eles me parecem na hora ali. Descendo compartimental, resolvo, tá? E eu consigo um minuto ali, pode ter lesão do nervo mesmo. Queria perceber que o paciente está com o pé, cara de pó, né? É o edema. Poxa, se não faz uma vasectomia, imagina o paciente fica com o pé caído, né? Está com o pé caído, né? É funcional. Aí e tem assim de repercussão, que é uma alteração sistêmica, né? Quando a gente vasculariza. Então, aumenta o potássio, a chance do paciente parar, piora a função renal do paciente. Bom, aí, isso aqui tudo eu preciso que você saiba de trauma, tá? Aí temos etapas. Enquanto você vai pegar os livros de vascular, vai ter lá trauma cervical, trauma torácico, trauma coronal, cada região. Então, aqui é o trauma cervical, né? Comum é cerol. Já teve uma época que tinha um cerol. O pessoal está tendo muito mais de arma de fogo. Realmente tem muita arma de fogo. Nossa, na semana eu operei os dois. Tipo assim, todo dia estava operando um. Arma de fogo.
Então, sim, na região cervical, quando você chega com trauma, então lá para perceber, né? Qual é a prioridade aqui? Ah, se a pessoa não é só sangramento, é que está falando de ar. Na verdade, por exemplo, pode ser que ele começa a procurar, o quê? Fraqueiro. Você não consegue pular, né? Pegar fraqueiro, passar de passar. Você tem que atrás para escolher a trompa. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Olha essas coisas, né? Pode ter lesão de esôfago, se for, de água de fogo. Mas nesse caso tem anterior. Lesão traqueia, é só de vaso, né? Só que assim, quanto a questão do manejo, sobre o trauma, essa região passa ali de vaso importante, intercal, pelas internas, pelas comum. Interna, externa e vertebral. Né? O cerca vertebral é mais chato de operar porque ele fica bem aqui no vertebral, é mais profundo. Porque a carótida é mais acertada, no giro, o pacto é um pouco mais superficial do que a vertebral. O que acontece? Sobre, aqui um pouco agora é prova, mas a gente estuda estudar. Quando eu falei lá no braço, a gente pode, se tiver uma lesão total, eu posso anastomosar uma ponta na outra. Na carótida tem que tomar muito cuidado, porque se você tem histeria desse paciente, eu dei uma facada e seccionou a carótida. Se eu ver anastomosar essa artéria, aconteceu, o cérebro estava com baixa pressão. Se ele já tiver com déficit neurótico, se ele já tiver uma veia isquêmica, eu não posso revascularizar ele. Tudo bem? Então, por exemplo, se acontecer, geralmente é mulher, ela é facada no ombro. Facada das pessoas é coisa de mulher. Facada, toda a facada de um homem era mulher que deu pescoço. Como o homem dá nada, e quando é mulher, chega no hospital. Aí assim, ó. O paciente chegou, deu uma facada no. Pegou uma enfermeira de arma branca, não veio. Puxa uma facada, não é rápido. Na região da carótida, na zona 12, na carótida comum, do lado direito. Então ele vai ter uma veia aonde? No lado esquerdo, certo? Repara até isso. Bom, se ele chegou nessa situação já de isquemia, se eu reanastomosar, eu vou repercutir o cérebro. Então, o AVS tem que se transforma em hemorrágica, esse paciente morre. Entendeu? Então, por mais que o cérebro seja um órgão móvel, você não tem que revascularizar. Não, nessa situação não. O ideal é só ligar e pronto, vai ficar sempre lá. Só liga para não ficar sangrando. Entendeu? Agora não, ele chegou ainda com movimento. Aí você analisa o tempo de isquemia, faz a anastomose e olha, convertei. Geralmente dá certo, tá? Mas não tem uma regra. Então, por isso que eu cobro um próprio. Um capítulo próprio, aí você vai ter que levar os artigos, vai depender do serviço, da experiência médica, analisando na hora se vale a pena ou não. Então, geralmente, quando você chega com os movimentos reservados, você vai lá suturar e resolver o problema da lesão vascular, tá? Entendeu? Só que se já tem lesão, sempre que tiver lesão, já tem trombose extensa, o paciente perdeu o movimento, se você pensa em perfundir o cérebro, é sangue. E aí, morre. Já vi acontecer de sangrar na perfusão. E trauma torácico. Então, assim, trauma cervical tem um monte de detalhes. Vale a pena vocês revisarem ali numa TLS, né? Ficar em prova de ambiente. Mas de trauma, detalhes para trauma vascular sobre o carro, não vai cair em prova para você. Está perguntando. Trauma torácico. Trauma da horta torácica. Esse aqui, ó, só o trauma causa de morte na rua, no acidente de carro. Sempre tem acidente, você olha o paciente não teve sangramento sensorizado, sabe? E morreu no local. Geralmente está relacionado à ruptura da horta, uma desaceleração brusca. Certo? O paciente bateu no colo, morreu na hora. Aí vai abrir o tórax, está cheio de sangue, então geralmente é lesão na horta. Porque com essa aceleração, a horta está, a região torácica está colada na coluna vertebral, o coraçãozinho desloca. Tem massa, né? Massa, a aceleração, a energia cinética continua. Por exemplo, então ele dá uma abdução. Aí ele rompe nessa região do íntimo, ele toca abaixo da artéria subclave, uma na hora. Né? Tem o que fazer? Não, porque ele nem chega no hospital. Ao EK revelado de casos, o paciente chegar com uma lesão parcial aqui. Por exemplo, toma aqui. Ele teve uma lesão parcial, conseguiu fazer o tratamento endovascular, colocar uma endoprótese.
Entendeu? Aí foi por livro que você não fora. Lá naquele continente, nos Estados Unidos, então, assim, tipo acidente bem na porta do hospital, no maior, sem referência, né, do mundo. Tem que guardar que o acidente e a sorte ela não vai ser, não é certo, né? Porque geralmente você não consegue chegar vivo, né? Reconstruir o 3D e reconstruir mais sinceramente. Mais ou menos, com sentido. Então, isso aqui pode ter em prova, porque assim, não na minha prova, mas na prova de trauma, né? Qual que é a lesão da aorta que acontece com a desaceleração? É a ruptura, a secção de qual região? Logo abaixo da artéria subclave esquerda. No lixo, tá? É ali que rompe. Beleza? Isso já vai cair em prova. Bom, trauma abdominal. Se já tiver trauma, né? Já está escrito, né? Tá? Por exemplo, se o trauma é fechado, a gente divide em zonas. Trauma abdominal fechado, tá? Divide também em zonas, porque o que acontece? Quando você está operando, se você identificar, você tem um protocolo para cada região. Por exemplo, a zona 3, que é essa região da pelve aqui, você vai fazer tal coisa, não evita de estar explorando, ou seja, de mexer no reto peritônio. Formou hematoma na zona 1, que tem grandes vasos, tem sangramento no reto peritônio, nessa região. Pegou grandes vasos. Eu vou deixar ele quietinho, fecha a barriga do paciente e vou embora, ou vou ter que explorar o trauma? Explora o trauma, porque senão ele morre. Se tem hematoma, ele está tendo sangramento nos grandes vasos. Tá entendendo? Então você tem, na medicina a gente coloca sempre classificação, na questão da cirurgia, são zonas, áreas. Tem essa classificação porque dali tem uma orientação do que você vai fazer na hora da cirurgia, que é mais fácil do que você conduzir, certo? Então tem um abdômen que serve para trauma fechado, porque num trauma aberto, se ele levou um tiro na pelve, um trajeto da artéria abdominal com hematoma, você vai ter que explorar. Tudo bem? Uma facada, você tem que explorar. Agora, no trauma fechado, não. Entendeu? Então, essa questão dos homens só mais para o trauma fechado. O trauma aberto é sempre explorar, não interessa os homens. Entendeu? Fechou? Bom, no trauma abdominal, ele deu uma veia cava, né? Está seccionado. A secção, qual tipo? É total ou parcial? Parcial. Então ali dá para somente suturado. Né? Foi feito ali, ó. Somente o sutura. Mexeu. Fechou? Bom, aqui, ó. Esse exame, qual que é esse exame? Arteriografia. A gente está vendo a aorta. É uma aorta e uma arteriografia, a aorta. Tudo bem? Eu estou vendo alguma lesão ali? Não, né? Só que aí eu jogo contraste, logo depois aparece aqui, ó. O que aconteceu? Eu vi o contraste e aparece um negócio do lado. O que está do lado da horta? É a cava inferior, né? O certo é o seguinte, quando eu jogo o contraste aqui, pessoal, ó, quando eu jogo o contraste na horta, é lógico que o contraste vai vir pela elite e vai ter lá no pé, não é? E depois ele volta pelas veias. Demora isso, vai ser diluído e vai aparecer na fase venosa, sabe? A arteriografia, tá? Só que o que aconteceu? Jogou o contraste e logo depois já apareceu cava, apareceu veículo como esquerda e direita. O que será que está acontecendo aqui? Formou uma fístula arteriovenosa. Então, aqui, ó, é uma imagem de uma fístula. Entendeu? Então faz o exame. O contraste aparece logo junto com a fase arterial, a parte da veia está contração junto com a artéria, aqui foi uma fístula. Tudo bem? Na tomografia eu consigo ter essa ideia. Só que tem que tomar cuidado na tomografia, o lado onde está o contraste tem que ser o lado oposto onde tiver o trauma. Porque se jogar muito, por exemplo, joga o contraste, o trauma é na subclave, né? Aí mistura tudo, as fases ficam ruins. Entendeu? Então, se quiser fazer um jogo com fase arterial e venosa, você consegue identificar uma pessoa no exame, tá bem? É possível. Então, nesse caso aqui, a arteriografia é uma coisa. Aí, qual seria o tratamento? O senhor poderia pôr um stent na artéria. Se colocar um stent de na artéria, fecha a artéria aqui, entendeu? Então, se a fístula é aqui, ó, a região aqui, passa a pegar um stent aqui que já resolveu. Observe que essa fístula é de alto fluxo. O que é alto fluxo? Já está fácil, ele está acaba, né? Então, o coração desse paciente, se for jovem, ele vai ser 60 com uns 10 anos, com certeza. Entendeu?
O arterial muito grande do coração, né? Não vai para ter pulso na cava. Entendeu? O coração não aguenta. Bom, muito tempo com essa questão. Sobre mortalidade, né? Aí vamos ver aqui. Quando o trauma da artéria, a mortalidade alta, tirando ali um pouco a aorta torácica, um pouco, mas toda essa região que tem as vistas, o superior, fígado, a gente precisa tiver que operar, a gente precisa fazer uma tórax, freio, laboratório do tórax, o abdômen e cortar o diafragma. Né? Então esse acesso demora um pouco. Então, se tiver um fermento nessa região suprarrenal, a mortalidade é muito alta no fazer artéria. E das veias? Qual é a mortalidade das veias? Veia superior, a TV acaba. Cabo inferior, ela 80%, veia renal. Né? A mortalidade aqui acaba sendo alta. Mas esquece isso, não vai na prova, tá? Não vou ficar mortalidade não. Vai aquela outra da possibilite e artéria braquial, sobre circulação colateral, isso aqui não precisa saber disso. E aí, resumindo a aula, certo? Por resumo, o que eu tenho que saber que está mostrando? Vai lembrar do ATLS, não estresse. Chegou um tiro do braço, o que eu faço? Eu faço o ATLS. Está tendo sangramento ativo durante o ATLS, você vai tentar comprimir, para não deixar ele se estabilizar. Está com isquemia, você vai fazer lá os 6P, analisar, fazer a classificação do reforço e quebrar a isquemia. Mas como é que vocês têm lesão vascular mesmo? Como assim? Primeira coisa que pensar em lesão vascular é pensar na artéria, não é? Então, importante. É como o pulso. Pessoal, eu continuo no braço, tocar no braço, para saber se tem lesão vascular. Palpar pulso. Certo? Quando tiver pulso, eu excluir lesão vascular? Não, porque posso ter lesões menores. Porque o professor que ele falou que é lesão menor. Hematoma pequena expansiva, lesão penetrante traseira com espaço, fratura da luxação com. Então pode ter lesões menores que potencialmente podem levar a mutação. Então uma luxação pode ter uma lesão menor, a perceber, ter recurso. Nas lesões menores, o que eu tenho que fazer? Eu quero excluir o trauma, a lesão. O que eu tenho que fazer? Exame de imagem, não é? Qual que é o exame? Então é isso, pessoal. O paciente está instável. Todo paciente estável em trauma é cirurgia. Então, lá, com estabilidade emocional, com pressão, exploração cirúrgica. Certo? Cumprir passo para dentro. O paciente está estável. Certo? Aí ele fala o seguinte: para ficar pedindo angiotomografia já logo, de início, na prioridade, você não tem curso, já peço angiotomografia. É um caminho. Mas se for lesão na foto de angiotomografia, peça. Porque você já também exclui a lesão, você já fica tranquilo. Então o que acontece? Nesse fluxograma dele aqui, ele fala ainda que se tiver lesão menor, você calcula o ITV, porque o ITV você consegue excluir, com certeza, porque tem um estudo só sobre o ITV brasileiro, para analisar dados. Mas por mais, no final, o que você tem que fazer? Angiotomo e se tiver estado de cirurgia. Ok? Então assim, não precisa ter coragem de fluxograma no professor clínico aqui. Também tem o seguinte: se o paciente está instável, é cirurgia. Se está instável e você acha que pegou lesão, certo? Lesão menor, tem lesão, vai fazer de novo, mesmo instável. Não, mas é no trajeto do vaso, mas está com pulso, eu acho que é lesão menor, faça de novo. Entendeu? Acabou. Então o exame é importantíssimo para o trauma vascular. O exame complementar é importante. O exame físico também, certo? O exame físico vai direcionar, certo? Qual a prioridade do exame? Por exemplo, chegou 2 pacientes, vamos lá. Um devotivo está com hematoma ali, eu acho que estou sentindo um pulso bem de leve. O outro está sentindo um pulso tranquilo, está com hematoma. Qual é a prioridade da angiotomo? Emergência. O outro não tem pulso, está vendo? Aí eu posso calcular o TB para ter mais tranquilidade. É isso que quer dizer, calcula o TB. Você está mais tranquilo, você vai aprender a operar o outro.
Porque lá no João Paulo tem isso, a gangue, né? Está no hospital, né? Não dá de, né? Ele está passando entrando todo mundo, eles têm que triar, saber qual é a cirurgia, entendeu? Então aqui é mais um funcionário que precisa. Esse que não vai cair na prova de residência, assim, como conduzir o trauma. Mas tem que saber assim, estável e estável. Né? Instável é cirurgia. Estável, você vai avaliar e pedir um exame complementar. Tudo bem? Agora, o que pode, talvez você fazer uma prova, por exemplo, da Unifesp, no estado de São Paulo, ele pode ser por um IPD. Por exemplo, tem pulso. Qual é o próximo passo? Antes de pedir um teste, faça o IPD. Pode ser, porque eu acho que o estudo é feito do professor de lá. Ao pontual. Alguma dúvida? Hoje eu peguei uma horta essa semana, mas acho que não consigo. Deixa eu ver se eu faço. O paciente conta depois. Eu só quero mostrar o tamanho do corte. Só que eu não tenho a horta aberta. Aqui, ó, o paciente está de lado, você vê o tamanho da incisão, né? Você coloca sempre, vai para a aorta, torácica, você coloca o paciente de lado, assim, ó, nessa posição. Então, olha o corte aqui. Ele pega na linha, no quarto espaço intercostal aqui, ó, na linha axilar, vem percorrendo aqui o mamilo e abre até quase o meio, certo? Até qualquer abdômen. Isso aqui para chegar na artéria aorta torácica. Então, ao operar a aorta torácica, eu não abro só o tórax, praticamente todo, o abdômen, e aí eu corto o diafragma. Então, aqui, esse é o fígado, esse é o estômago, olha o coração aqui, ó, que é o pericárdio, o coraçãozinho, cortando o pericárdio. Ali é o pulmão do paciente, esse negócio aí, a gente está na vista, entendeu? Então, você compreende mais ou menos a lesão, né, gravidade. Ó, quando fecha, olha lá, aqui ó, o tórax do abdômen, né? Você corta com uma cirurgia grande, só para chegar, sabe o quê? Olha a lesão. Aqui está ruim de ver. Aqui ó, a lesão está aqui, vou soltar o outro aí, vamos ver se está certo para vocês. Aqui ó, esse aqui é uma lesão na reconstrução. Aqui a aorta, aqui tem uma bolinha ali. Tá vendo? Uma bolinha. Ele chegou vivo, ele deu um tiro. E o sangue ficou contido, quer ver? Ó, no exame, olha o hemotóxico do lado direito. Aqui é a aorta, está acompanhando isso aqui. Você vê uma bola bem do lado direito. Do lado esquerdo, né? O lado direito é o paciente, do lado esquerdo. Tá? Ó, tá vendo o sangue aqui, hemotórax? Ó, aqui, ó. Observe aqui, ó, antes não tinha. Formou um pseudoaneurisma, a proteína de arma de fogo, tá vendo? Entendeu? Então, para operar aquilo ali, tem que abrir o paciente, né? Então, o paciente, você acha que chegou bem? Chega bem mal, né? Morrendo, ele para na anestesia, é aquela emoção. Então, beleza. Qual que é o outro tratamento que poderia ter feito? Eu abri, né? Eu poderia ter feito por endovascular? Poderia, se eu tivesse um endoprótese ou seria um stent revestido, eu passo para o fio guia e ele está dentro da stent.
Agora, mola, cola não, porque na hora tem uma pressão muito alta, mas aqui sim, por exemplo, Mesmo que ele estável. então, ele tem que estar estável, né? Para fazer o negócio do É, tem nada pra você levar na sala. Aqui não ficou legal, mas coisa assim. Deu ali, ó, a lesão aqui. E o corte, então, no operado, tem que abrir, ó, 4 espaços intercostal aqui em cima, que você abre todo aqui, vai chegar, e aí a lesão fica bem no meio para você operar. Então, quando você faz uma lesão pequena, parece que não é só cortando a pele, o livro é uma coisa, na prática é outra. Só no livro é fácil. Agora, por exemplo, olha só, uma lesão, vamos supor que a lesão, olha só, a gente falou da lesão suprarrenal, né? Ó, a lesão na suprarrenal, olha só essa lesão, tá vendo aqui, ó, aqui já é o fígado, tá entendendo? Então, por isso que as lesões nessa região é difícil, você tem que abrir onde você tem que fazer um corte. Não é até chegar no paciente que está ensinado, você operar, cortar tudo, expor e parar o sangramento. Então, teria que o trauma, se depende do local, a mortalidade é maior, porque começa pelo acesso. O acesso cirúrgico é chegar na lesão. É diferente de uma lesão na artéria radial, da pele, aqui tem meio sentido da pele, é uma artéria de baixo ali, né? Porque não está ali perto, a horta não. A horta abdominal, o acesso é mais fácil, né? Você tem a barriguinha ali. Fechou, pessoal? Alguma dúvida? Não? Esse foi o último conteúdo da prova? Vou chamar a foto, professor. Aí a semana que vem eu vou dar uma aula e vai ter a prova nova, tá? Pode dar aula mais cedo? De manhã você não pode, não? Ou então você vai dar hoje, continuar a terceira e libera o santo, né? De manhã Não, mas assim, eu ia dar uma aula que esse hoje não vai ficar mais tempo, não. Mas vai ser mais. Eu ia dar uma aula, vai cair na prova. Coisa mais, você vê isso. professor, fala isso, mas aí se eu quiser, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. Aí eu vou ninguém. Essa mesa tem. Essa mesa tem. Cadê?
Eu sou docente. Eu vi, eu já fiz. Vou, só um minutinho. Vai logo, rapaz. Fala pra cheio. Pra gente fazer o só falta. Quem vai puxar? Quem vai